a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos decidiu ir para Taiwan. Falou, vou fazer uma visita em Taiwan. E a China disse o seguinte, amiguinha, se você pisar em Taiwan, você vai morrer. Parece verídico, primeiro ponto, parece verídico. E é bom que ele começa a história sem dar o contexto. Mas vamos ver se mais uma vez eu estou interrompendo, se eu estou sendo uma pessoa desagradável, né? Pausa aí. Eu acho interessante uma coisa que ele tá criticando a maneira com que o Arthur tá simplificando o assunto para iniciar, né? Para iniciar a conversa. Porque é só você comparar os dois YouTubers, né? Você vê quem é maior e quem tem mais facilidade para comunicar qualquer coisa. Se é esse besta ou se é o Arthur. Então ali ele dá o contexto mais simples possível, porque é o que o Arthur faz, né? Que é tentar traduzir algo complexo em algo simples. E de maneira nenhuma ele se colocou como especialista nisso, tanto que ele me chamou para gravar o vídeo, né? Então ele delegou a responsabilidade para outra pessoa, diferentemente desse cara que provavelmente deve se achar um grande especialista em absolutamente tudo. E ele de fato comenta tudo, assim. Eu queria comentar uma coisa. É incrível como esse pessoal tem essa questão assim, dá o contexto, né? Dá o contexto. Qual é o contexto justificável para a diplomacia chinesa ameaçar um alto político americano por estar visitando uma ilha? Qual o contexto que seria justificável isso? Em qual contexto a gente vai conseguir achar algum paralelo de um país ameaçar um outro, porque isso é uma ameaça a um político de outro país, logo é uma ameaça a outro país, né? Simplesmente por uma visita diplomática de poucas horas. Não tem contexto, porra. Não tem. Isso. Soltar? O que levou a China a fazer isso? Aliás, o que levou ela, em primeiro lugar, a querer ir para Taiwan? É isso que você vai aprender aqui hoje. Querer ir para Taiwan. É tipo eu querer ir para o Guarujá. A China quer ir para Taiwan, tal qual eu quero ir para o Guarujá. Tal qual eu quero ir para Ubatuba. É isso, né? É isso. Inscreva-se aí no canal. Desligar o sininho. Não. O link de geopolítica. Beleza? Uma outra coisa também, um outro recado. Por um presente do Martelinho com a eleição, eles não conseguiam voltar lá para gastar o teu dinheiro. O nosso dinheiro, né? Porque você não vai mais concorrer. Se fudeu. Arthur Duval foi caçado. Chora! É muito babaca, né, velho? Fudeu. E é pouco. Ainda se fudeu pouco. Vamos lá. Então, primeira coisa é o seguinte. Pausa aí. Teve um tempo atrás que eu escrevi que os intelectuais de esquerda estavam anos-luz à frente dos intelectuais de direita e tal. Porra, obviamente o Gaio Fato não é um intelectual de esquerda, ele não é um intelectual, isso aí tá óbvio, né? Mas como essa galera é ruim, bicho. Tipo, nem pra fazer uma piadinha boa o cara é bom, tá ligado? Eu, por exemplo, sou sem graça, e eu admito que sou sem graça. Eu não tenho uma veia cômica boa. O que eu sei é estudar. Mas o cara se propõe a isso, ele quer ser engraçado, ele quer ser um cara... descolado e tal. Porra, é tosco demais. Tipo, se fudeu, Arthur Duval, se fudeu. Meu irmão, coisa tosca, velho. Assim. Não, e babaca, né? E você olha, você pensa que esse cara aí é militante de um partido que faz deputado pra caramba e tal. É militante do PCB, cara. Do PCB. Sabe? Um partido que não elege ninguém. É muito, muito, muito tosco. O China falou uma coisa dessas pra ela. Não, inclusive ele soltou um vídeo esses dias falando que um vídeo que o Renan soltou há bastante tempo atrás no canal Azul, falando que que saiu aquela matéria, eu não lembro onde que era, mas que o Bolsonaro tava com medo de alguns agentes políticos e um deles era o MBL, né? Aí o Renan falou, o Bolsonaro tá com medo da gente, não sei o quê. Ele falou, porra, mas vocês estão com autoestima alta então, né? Não, o cara é do PCB querer falar do MBL que a gente tá com a autoestima alta, velho. Pelo amor de Deus. Eu assisti você reagindo a esse vídeo. Eu assisti no dia, eu tava assistindo ao vivo. E assim, a crítica dele se contradisse em 2 pontos muito óbvios. Primeiro, ele diz o seguinte, que é intransferível qualquer tipo de voto e tal do Bolsonaro não vai ser transferido para nenhum outro ator da direita. Ele falou exatamente essas palavras. Depois, um pouco mais à frente, para tentar rebater o Renan Santos, ele diz o seguinte, que o Bolsonaro acabou, o bolsonarismo já foi, está dado, que tem que se preocupar com outras forças de direita fascista que vão tentar agora meio que dourar a pílula, né? Então, assim, para tentar desmentir o Renan Santos, ele se autodesmente.
E é um espaço de, sei lá, 5 minutos ele conseguiu fazer isso. Não consegue ter um raciocínio Ele entra em diversas linear. contradições durante os vídeos. Mas bora soltar aqui. Qual que é o contexto que nós temos que levou a esse recado tão claro, né, da parte da China? Arthur, para começar, a gente tem que voltar lá na Revolução Maoísta. Ó, paguei a língua, vai dar o contexto. Vamos ver qual é que é. Do Mao Tse Tung, em 1949, A Revolução Comunista, tá? Revolução Chinesa, não é só maoísta, é a Revolução Comunista. Bom, quando eles fizeram a Revolução. E, assim, o que sobrou do governo que tinha antes na China, fugiu da China e foi até essa região aqui, ó, onde está a ilha de Taiwan. Antes era conhecida como Ilha de Formosa. E quando eles chegaram lá... foi um contexto horrível, né? É isso, um contexto horrível. O cara não vai falar que a galera que saiu, Chiang Kai-shek, né, do Kuomintang, do Partido Nacionalista Chinês, perseguia comunista, perseguia a minoria, era alinhado com o Ocidente, era próximo do imperialismo. E não, ele vai falar que a Revolução aconteceu e aí que o cara teve que fugir porque ele foi um pobre coitado. É igual os parça que falam, na Revolução Russa, os Romanov fugiram, eles não tiveram escolha. Fugiram não, né? Não fugiram não, rapaz. Pra onde eles foram? Eu não posso falar, entendeu? Isso eu não posso falar. A China tava lá, de boa. Ele me lembra muito, tem como pausar, aquele cara que não tem nada pra agregar numa conversa, e aí ele tá vendo a conversa rolando, e aí, sei lá, eu tô falando do Palmeiras, por exemplo, eu tô lá falando Palmeiras, pô, o Palmeiras tem o Dudu, né, tem o Rafael Veiga, aí o cara, pô, mas você não vai falar do Rony também, né, tá faltando o Rony aí, né, olha como eu sei que tem o Rony, né, assim, aquela coisa, a gente tem que, nesse vídeo que eu fiz com o Arthur, na média dos vídeos do canal dele, tem 10 minutos de duração, né? Então, e outra, eu não vou dar o ponto de vista de pessoas como ele sobre algo que eu tô falando, né? Eu vou dar o meu ponto de vista de que sobre a Revolução Maoísta. Não vou usar os argumentos que ele usa no canal dele para enganar a galera que o segue. Tem uma coisa. Falei. Olha, isso aqui que eu vou falar agora talvez dê até um corte legal. Veja só. O comunista, ele acusa o outro daquilo exato que ele faz. É da prática comunista isso. Ele fala sobre o governo nacionalista chinês ser um governo que perseguia os comunistas, fazia repressão aos comunistas e tinha como crime ser aliado ao Ocidente. Esse era o crime cometido pelos nacionalistas. A repressão aos comunistas foi pouca, foi branda. Era para ter dizimado. Porque, sob o pretexto de estar lutando contra um governo repressor, eles simplesmente fizeram o maior genocídio da história. Há cálculos que colocam que só o período maoísta, né? Enfim, da China, se a gente for pegar da Revolução Maoísta até hoje, da Revolução Cultural até os dias atuais, nós temos cerca de 100 milhões de mortos. 100 milhões de mortos. E eu acho que esse dado é baixo. É um dado que subestima o potencial genocida do governo chinês. Ele quer falar sobre repressão e a repressão do governo comunista chinês contra os uigures. O que é que o governo comunista chinês faz no Tibete? O que é que o governo comunista chinês acabou de fazer em Hong Kong? Procurem quem é Joshua Wong. Simplesmente é um garoto, como a gente aqui, assim, da nossa idade, mais ou menos, que foi preso por não estar, sob o pretexto de não estar usando máscara, mas, na verdade, foi por estar protestando contra o governo chinês em Hong Kong. Quer falar sobre repressão? Reprimiu pouco, cara. Reprimiu pouco. Era para ter dizimado. Os comunistas, sob pretexto de se defenderem, matam os outros, cometem crimes, dizendo que você irá cometer um crime. E aqui tem uma questão. Muito se fala sobre tem aquele debate sobre a ditadura militar, se foi golpe, se foi contra-golpe, etc. e tal. Para mim, uma coisa está clara. Havia, sim, duas vertentes golpistas naquele momento, em 64, ainda que o presidente não fosse da vertente golpista, haviam forças políticas no Brasil ligadas ao comunismo que, obviamente, tinham um desejo golpista
para implantar um governo socialista no Brasil. O fato de isso ter acontecido na China pouco tempo antes mostra bem o perigo que a gente corria aqui. E basta ver tudo o que aconteceu na América Latina. Então ele veio falar sobre repressão, reprimiu pouco, cara. Era para ter reprimido muito mais. Comunista tem que ser reprimido dia e noite. É isso aí, pô. Isso me lembrou, Orlando, eu tava até falando com você ontem, que eu tava vendo um vídeo lá do Spotniks, até depois a gente pode fazer um desse, daquela ucraniana com o comandante Farinazo. E aí, em um dos momentos, eles estão discutindo o Holodomor. E aí, basicamente, a justificativa, né, que o Farinazo usava, que é da mesma linha dessa gente, né? Recentemente estava fazendo live com o PCO, etc. Era, olha, veja bem, na verdade o Holodomor, o que ocorreu lá na Ucrânia, na verdade ocorreu em outras partes da União Soviética, ou seja, era tudo uma desgraça, né? Então, portanto, não foi um crime, né, do governo ali, né, da União Soviética diretamente com os ucranianos. Ou seja, era um modelo que gerou fome em vários pontos da União Soviética e que dizimou grande parte da população ali na região da Ucrânia. E aí ele ainda termina falando assim, não, e veja bem, o Stalin, ele chegou ao poder porque tinham outros povos, né, originários lá do povo russo, que lá tinha gente da Geórgia, tinha gente de não sei da onde, o próprio Stalin, né, na verdade ele seria da Geórgia e tal, então aquilo lá eram vários povos ali, né, unidos e etc, e votavam, e escolhiam o líder ali da União das Repúblicas Soviéticas, então aquilo não foi algo direcionado. Olha só a justificativa, o malabarismo que a gente tem, que esses caras têm que fazer para, cara, não falar do óbvio, da repressão, da fome, né, de toda a catástrofe causada por esses governos. É tão simples. Não precisa fazer esse malabarismo retórico para justificar o injustificável. E para mim esse argumento é pior, porque mostra que é um complexo industrial da morte, né? Mostra que o que está ali não é um caso isolado. Exatamente. É todo um complexo. É um método de governo. É um método de governo onde a morte faz parte da dinâmica. Os comunistas gostam muito, hoje em dia, os identitários, de falar sobre necropolítica, a partir daquela questão do Mbembe, né? Sobre que ele fala sobre escravidão e tudo mais. E ele fala sobre Auschwitz ter sido, enfim, uma demonstração da necropolítica em uma escala muito óbvia. O governo comunista chinês e o soviético são, assim, se há alguma necropolítica na história, para além da escravidão, para além de Auschwitz, são esses governos. Pelo que o Farinazo tenta argumentar, é óbvio que isso aí é a necropolítica, é a política da morte, é a industrialização da morte. Por isso que eu digo, pô, esse cara vai falar sobre repressão, porra de repressão, cara. Tem que reprimir mesmo. Só que hoje em dia, comunista bota uns otários desse aí para falar, né? A Unidade Popular, a PCB bota uns otários desse para falar, o Ian Neves, que parece uma mulher, para falar, que aí ninguém vai achar que um cara desse defende no final morte. Porque, pô, você olha para um bicho desse e acha que ele defende morte? Não é. Mas o que esse pessoal defende é isso. É a política da morte, a industrialização da morte, a destruição de vidas que não concordem com você. Tem que reprimir mesmo.